poder compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco desse trabalho que desperta atenção, curiosidade, admiração e ódio, né? Então, e a gente consiga nessa noite, refletindo com os ensinamentos do Cristo, com essa luz, com essa egrégora formada junto a esse grupo, poder acalentar, orientar e dar direção aos corações que nos assistem. Então, embora a gente estava brincando, né? Existem aí umas 1000 palestras esse ano que conta a minha história, mas é importante a gente falar um pouco, para quem não conhece, do trabalho, da minha pessoa. Sou Diego Gar, hoje estou com 39 anos, vivo da minha empresa, para que fique sempre claro isso, né? Nós temos um grupo empresarial, familiar, há mais de 40 anos, fundada pelos meus pais, e hoje é gerida entre eu, meu irmão, meu pai também, e dali que vem toda a fonte de renda. Trabalho com a psicografia, como eu digo sempre, o trabalho com a função de ser útil, mas não com a intenção de renda. Então, é um trabalho que nós desenvolvemos através da psicografia, com as cartas consoladoras, e também com a publicação de livros. Esses livros são todos revertidos a alguma instituição, algum instituto, alguma obra de caridade social, onde a gente consiga apoiar esses eventos, essa movimentação do bem que as pessoas se propõem. E, em meio a isso, tenho a Casa Espírita em Duartina, Casa Espírita Maria de Nazaré, que existe assim, um grande trabalho social, que a gente acaba divulgando aí nas redes sociais, um trabalho voltado a entregar não só a caridade, mas também dignidade às pessoas, onde tudo que a gente busca fazer, a gente tenta fazer com a melhor qualidade possível, com diferença, com muito amor realmente, para que cada evento seja transformador na vida das pessoas que ali são recebidas. E tenho também uma editora, foi fundada há 2 anos atrás, chamada Editora Vida Eterna, onde essa editora é uma empresa particular com fins sociais e espirituais, como eu digo. É uma empresa onde eu fiz com renda própria, porém 100% da renda dela é revertida a essas obras onde nós buscamos atender. Então, se tornou uma empresa particular filantrópica, vamos dizer assim. Particular porque eu sou, vou dizer, muito apegado às minhas coisas, mas eu gosto de tudo que eu estou envolvido ser feito de uma maneira muito clara, coerente, de acordo com aquilo que eu penso. Então, por isso que eu acabei fundando uma empresa particular. E aí eu sei para onde são direcionados esses lucros, onde é destinada essa renda. Uma vez que eu sou muito observador e vejo, por exemplo, na história de Chico Xavier, onde muitos dos seus livros, que foram com direitos doados, acabaram tendo sua renda investida de maneira, tenho certeza que contrária a qual seria a vontade do próprio Chico. Então, para que isso não aconteça comigo, né, a gente já começou a se prevenir. Então, eu direciono essa renda para aquelas instituições, para esses projetos que eu conheço, confio, participo de vários deles também, e aí acaba sendo mais eficaz a caridade. Eu acho que não é só fazer o bem, né? Tem que fazer bem feito também. Acho muito importante isso. Então, essa é a minha apresentação. Tá? Se a gente quiser partir para as perguntas, alguma coisa que vocês queiram assuntar, dentro do trabalho, podemos falar. Ô Diego, o pessoal aqui, na verdade, o meu WhatsApp particular aqui fica bombando aqui, né, em vez de colocar aqui. Mas assim, o pessoal quer mais saber a respeito das cartas consoladoras. Como que funciona, quanto tempo, e quer que você fale um pouco mais sobre elas. Perfeito. A sessão nossa, assim, o tempo seria referente ao quê, Luiz? Há quanto tempo um espírito demora a escrever, por exemplo? Não, o que você faz esse trabalho. Quanto tempo eu faço isso? Tá certo. Então, a primeira mensagem, primeira carta que eu escrevi, mensagem não, né? Mensagens eu escrevi ali na faixa dos 14, 15 anos. Mas a primeira carta que eu recebi eu tinha 16 anos. E ali eu não tinha muito conhecimento, não tinha estudo, não sabia quem era Chico Xavier, não sabia o que era uma psicografia. Simplesmente eu estava numa reunião, num centro onde eu fui convidado aí um dia. Chegou uma moça durante essa reunião, né, desencarnada, e falou que queria escrever uma carta para sua mãe,
Eu perguntei, né, como que eu faço isso, e ela falou, eu falo, você escreve, né, tipo assim, né. Então, foi a primeira mensagem que eu recebi. Depois ali, tive algumas mensagens nesse período, com a função, né, de cartas, e agora o trabalho público, com a psicografia, com as reuniões, com as sessões, ele está desde 2019, que eu trabalho com as sessões públicas, viajando, atendendo em Duartina e em outros lugares, entendeu? Então, é sempre presencial, é muito importante falar sobre isso, nosso trabalho é sempre presencial, nunca online, nunca à distância, nunca coletando informações antes da própria reunião, é tudo ali, ao vivo, a cores, à frente das pessoas, para que não gere dúvidas, primeiramente, né, para que gere ali um contato, uma confiança entre as pessoas envolvidas e o médium, que está ali para trabalhar, e também que as pessoas que aproveitam essa circunstância de fazer inscrição antecipada e outros métodos duvidosos não sejam validadas com o trabalho que a gente faz de maneira séria, entendeu? Então, por isso que eu opto em fazer todos os meus trabalhos presenciais. Ok. Acho que Opa. a Fabi Bastos está com a mãozinha levantada, aí não sei como é que funciona. Exatamente, Fabiana, por favor. Oi, Diego, boa noite. Tudo Boa noite, bem? querida, como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. Diego, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que tem bastante, várias pessoas que têm essa curiosidade também, né? Como é lidar com a frustração de não receber a carta? Eu mesmo, eu já tentei não sei quantas vezes lá em Duartina, ou aqui em Bauru, já fui em evento, e não consegui a minha cartinha. Então, como que é lidar com a frustração das pessoas? Então, né, por mais que a gente se esforce, que a gente se mate ali no trabalho, nós sempre iremos escrever aquilo que o plano espiritual nos dispõe a escrita naquele dia. E é natural a pessoa que passa um dia todo, né, em busca de uma mensagem, sair dali com um certo grau de frustração. Ela pode sair consolada, orientada, entender que outra mensagem naquele momento foi mais importante, mas ainda assim deseja a própria carta, entendeu? Então, primeiramente, o meu trabalho, eu busco conversar, passar ali naquela triagem com todas as pessoas. Por mais às vezes que seja rápido, às vezes a gente consegue dizer algo, falar algo ali naquele atendimento, onde a pessoa possa sentir ali já tocada daquilo que precisava realmente. Porque às vezes, como nós estávamos falando no offline aqui, né, talvez a pessoa só precisa de uma palavra. Eu falo, quem vai em busca realmente de uma mensagem, vai em busca de saber se o ente está bem. Quem vai em busca de comprovações, de provações, de confirmações, aí o problema já não é entre o médium, o espírito, a carta, não. O problema é entre a pessoa e a própria fé. Então, assim, eu separo muito isso. Quem vai para me testar, eu falo, olha, você simplesmente está jogando seu dia fora. Quem vai para me provar, porque eu não estou ali para provar nada para ninguém, eu estou ali para receber aquilo que é minha incumbida a fazer naquele dia de trabalho. Mas eu não vou falar que muitas vezes é tocante para mim, principalmente algumas situações onde eu sinto que a carta poderia ter vindo, mas alguma coisa faz com que ela não chegue. Às vezes o meu cansaço, às vezes a minha sintonia naquele dia, às vezes a emoção do espírito, lembrando que o espírito é um ser vivo, a mesma pessoa com a mesma emoção, com o mesmo psiquismo, então vai chegar uma pessoa que é muito emotiva no encontro ali dentro de um trabalho, na hora de falar, ela vai ficar emocionada de novo, às vezes não consegue falar o brinco ainda. Imagina você tentar, como médium, pegar a Chiquinha chorando e traduzir o que ela escreve. Você não consegue, ela vai chorando, misturando palavras, então a gente não tem como. Então, uma carta mal captada, ela tem um efeito pior do que não receber uma mensagem. Então, essas mensagens, elas são filtradas pelo plano espiritual, por isso que nós não conseguimos trazê-las. Existem outros casos onde o espírito se torna muito ansioso. Vocês, a maioria que estão aqui, são palestrantes assim como eu. Todo mundo sabe a hora que chega, amanhã eu tenho uma palestra, tá tudo certo, já estudei, já decorei, já anotei, fiz tudo. A hora que você chega lá, que você põe um pouquinho no microfone, cara, apaga, entendeu? Então, sabe como é que é essa questão da ansiedade. Então, tem muitos espíritos que se tornam ansiosos na hora da mensagem, e isso acaba interferindo também. Então, são várias razões que fazem com que a carta não chegue. Mas, como eu falei, não vou mentir que muitas vezes a decepção da pessoa passa-se para mim como um ato de frustração. Eu me lembro que teve uma sessão que foi em Santa Catarina, se eu não me engano. Aquela época eu trabalhava junto com o Newton e eu comecei a escrever muito cedo aquele dia. E eu fui escrevendo.
e o Newton tinha feito palestra, o Newton escreveu todas as cartas, o Newton fez outra palestra, e eu escrevendo, porque tinha muito espírito envolvido naquela sessão, tinha muita gente. Aí o Newton chegou em mim e falou, Diego, a gente precisa parar. Eu falei, não, eu não posso parar. Eu falei, eu tenho mais umas 6, 7 cartas aqui para receber ainda e eu não posso parar. Aí ele falou, Diego, mas já está de noite. Aí eu parei para prestar atenção, né, no ambiente, já tinha escurecido, a gente tinha começado a sessão, se eu não me engano, às 9 da manhã, aquele dia. Aí eu olhei, já estava escuro, né? Eu perguntei, mas que horas são? Ele falou, são 10 horas da noite. Eu tinha escrito por 7 horas seguidas. E aí aquilo eu fiquei pensando, ele falou, as pessoas não aguentam mais. Eu falei, não, mas eu preciso escrever, sabe? Naquela ansiedade minha. A hora que eu dei conta, nem os espíritos que estavam ali já estavam mais, porque eles tinham sido acolhidos novamente para que a mensagem talvez viesse no dia seguinte, que no caso seria sábado e domingo de sessão. Aquilo me deu uma sensação de incapacidade tão grande, uma frustração pessoal tão grande, que eu lembro que eu saí dali, eu desci da mesa, tinha uma pessoa muito querida minha, Mariângela, lá do Rio Grande do Sul, eu desci, ela olhou assim e falou, nossa, mas tudo isso, né, 7 horas escrevendo, que não sei o que eu falei, não, mas ficou faltando carta, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu fui pro banheiro, me tranquei lá, fiquei lavando a cara lá, esfregando água na cara, porque eu tava frustrado que eu não tinha conseguido receber aquelas mensagens. Então, assim, com o tempo, não que a gente se torne frio ou insensível, mas com o tempo nós vamos conseguindo administrar em nós mesmos o nosso limite, a nossa capacidade. Entendemos que se a mensagem não veio, alguma proposta do plano espiritual para que ela não viesse naquele momento existe. E eu tenho que respeitá-la. Então, com essa consciência de que a organização é sempre de lá para cá e não minha, não pela minha vontade, nem daquele que pede, vamos dizer que eu consigo ficar mais tranquilo. Consigo sair de uma sessão e falar, olha, o meu trabalho foi feito da forma que eu acredito dar o meu melhor. Então, creio que numa próxima oportunidade, essa carta realmente tendo essa necessidade, uma hora ela vem. Eu tenho uma situação de uma senhora, ela começou a contar uma história um dia depois, né, que eu recebi uma carta, acho que era do pai ou da mãe, não lembro, faz um certo tempo já. E ela pegou e falou que faziam, se eu não me engano, acho que eram 4 ou 5 anos que ela ia todo mês na sessão. Era sagrado, todo mês. E ela falou, depois faziam ali 5 anos que eu venho todos os meses e eu nunca recebi uma carta. Foi a primeira vez que eu recebi. Entendeu? Ela falou, só que chegou um ponto de eu vir aqui, eu entendi que eu estava vindo mais pelo ambiente, mais por mim do que pela própria mensagem. Então, hoje a mensagem veio como um bônus daquilo que eu estou fazendo por mim, né? Porque a carta, ela serve para nos consolar. Às vezes a gente acredita que ela vem para resolver a nossa vida, né? Para dizer aquilo que eu quero ouvir, para contar aquilo que eu tenho dúvida, para resolver problemas que eu quero que sejam solucionados. Mas a carta, o próprio nome já diz, né? Carta consoladora. Então ela tem a função de vir e nos consolar. E não de fazer um papel que cabe à nossa evolução, à nossa dedicação a realizar, né? Ok. Tranquilo, Fabiano? Bom, aqui eu vou dar a palavra para a professora Márcia, aí depois eu vou lá para o YouTube que tem pergunta lá. Por favor, professora. Bom, primeiramente, um prazer imenso revê-lo mais uma vez, Diego, e a todos aqui. E assim como a Fabiana falou, eu também fui várias vezes em busca de consolo. E pela segunda vez que eu fui, a primeira vez que eu fui lá em Duartina, eu ouvi naquela sala, se você sabe, tantas histórias e tanta coisa que eu vi ali, que eu saí sem receber a minha mensagem, mas eu saí em paz. Porque eu sabia que naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali precisavam ouvir tudo que você tinha a dizer. Não era a minha vez ainda. Na segunda vez, peguei o Orlando e fomos para lá, nós dois. Menino, quando você falou o nome do meu esposo, eu falei, meu Deus, eu sou abençoada, porque tem 2 anos e pouco que ele foi embora, e eu já recebi esse prêmio através do Diego. E eu só tenho que te agradecer e pedir que a Deus te abençoe cada dia mais, porque eu saí de lá tão feliz, porque eu fui lá cheia de culpa, e você aliviou essa culpa minha. Essa carta foi mesmo consoladora, porque consolou, e o desenho lindo que eu recebi também, eu não recebi só a mensagem, eu recebi um desenho maravilhoso, meus olhos aqui estão já enchendo d'água já, porque, Diego, Deus te abençoe. Deus te abençoe, que Ele continue te inspirando cada dia mais, podendo levar a todas as pessoas que te procuram o mesmo consolo que eu recebi de você. Era só isso que eu queria te dizer. Deus te abençoe.
A todos nós, Márcio. É o que eu falo. Quem busca veracidade no trabalho, para mim, é isso que comprova tudo aquilo que a gente faz. E esse é o verdadeiro salário da mediunidade. Não que a gente viva de elogios, mas Eu vou que voltar, hein? Quero as mais pessoas... um. mas sim dos corações que são transformados. A satisfação de ver pessoas consoladas é algo inexplicável. Você não tem ideia como foi. Para mim, Bom, foi um peso muito grande no meu coração. que bom. Deus abençoe. Mas são méritos, eu falo que o médium é a parte mais burra, mais significativa do trabalho, né? Quem escreve é toda a parte espiritual, a gente só reescreve e entrega, mas fico feliz de fazer essa parte. Que era bem teimosinha, não acreditava em Deus nem nada, mas vivia dizendo, nossa senhora, meu Deus do céu. Mas foi muito bom, foi muito bom. Deus te abençoe, viu, filho? A nós. Que gostoso, que gostoso. Bom, comprometido, então, vamos lá no YouTube. Ó, primeira pergunta aqui, vamos pela ordem aqui. Bom, a Francine Fraga, ela falou assim, ô Diego, a mãe aqui pediu para perguntar se quando a pessoa desencarna, ela estaciona na idade que desencarnou ou continua passando os anos. Porque ela está pensando que hoje ela está 10 anos mais velha do que o pai. Dona Brandali deve estar com medo de morrer com ruga. Então... Bom. No plano espiritual, como a gente tem relatos da própria espiritualidade, entre as obras de André Luiz, até mesmo por relatos da clarividência de tantos médiuns, né? O espírito, ele toma, sim, uma aparência mais jovem no sentido porque, vamos dizer que representa vigor, representa mais saúde. Porque às vezes a pessoa desencarna com uma certa idade e não é por aparência que ela quer retornar antes, mas sim para demonstrar realmente que está bem, que está livre daquele corpo que estava um pouco mais cansado, vamos dizer assim. Então, para as pessoas que desencarnam com uma idade mais avançada, normalmente sim, eles pegam e retrocedem ali, né, vamos dizer assim, a imagem do seu perispírito, para aqueles que conseguem vê-los, né, para uma aparência mais jovem. Não por vaidade, mas como eu acredito, por essa questão de demonstração de vigor, de saúde, de estar bem realmente. Maravilha. A Daniele aqui também comentando, né, sobre o que você disse há pouco, que ela também sabe como não é receber cartinha, né, mas ela já recebeu algumas aí, e de um ente querido aí, sempre ela passa ouvindo aí, né, os dias essa mensagem. É isso aí. Nem sempre está essa conexão feita, né, Diego? Bom, não sendo consolador, mas sendo realista, né, a grande maioria sabe o que é ir numa sessão, embora sem carta. Porque a quantidade que a gente escreve, por mais que seja um pouco volumosa, se eu recebo ali 30, 40, 50 cartas, se eu receber numa sessão, ainda não atinge o público que está nessa sessão. Ainda não chega a 20, 30% da quantidade de pessoas que estão ali. Então, óbvio que a quantidade que vai embora sem uma mensagem é muito maior. Porém, a sessão oferece muito mais do que somente a carta. Eu falo que a carta, se você não tiver fé, um pouco de compreensão e entendimento, ela é um monte de papel rabiscado. Só. Ela não vai ter sentido para você se você está em busca de outra coisa. Agora, a sessão, como a dona Márcia falou, a reunião que há ali com as mães, com as pessoas enlutadas, as palestras, os depoimentos, a música, o ambiente em si, faz com que você saia dali com algo mais. Sai com que você, pelo menos uma semente dentro do coração leve, né? Então, a sessão, ela é muito mais do que somente mensagens. Perfeito. Então vamos seguir aqui pelo Google Meet. Mas antes aqui, lembrando, ó, estamos com mais de 140 lares conectados aqui hoje, acompanhando no nosso Evangelho no Lar Online, Diego Garla. Pessoal, quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, tá ok? Adriano Meneghetti, por favor. Ô Luiz, eu acabei de dizer aqui também no YouTube, tem uma pergunta da Patrícia Martins, ela diz o seguinte, como o Diego comentou, né, sobre a trajetória dele, lá com 16 anos, começou a receber as primeiras mensagens, qual é a diferença
daquele Diego médio jovem para o Diego de hoje? No sentido de como é que as cartas foram sendo constituídas no decorrer desse tempo, no conteúdo, na forma, o que mudou de lá para cá que você consegue compreender melhor essas cartas em conteúdo, a forma de escrever? Talvez seja essa a pergunta da Patrícia. Depois eu faço a minha. Certo. Hoje eu tenho mais cabelo branco, né? Naquele tempo eu era menos preocupado. Mas vamos dizer que, assim, as primeiras mensagens, todo médium ele passa por um processo de aprendizado onde a insegurança é muito grande. Tá? Então, vamos dizer que naquele tempo eu era uma pessoa um pouco insegura referente a fazer o que eu faço hoje. Mas ainda era audacioso ao ponto de ter recebido aquela mensagem e mostrado na reunião, naquela ocasião. A família não estava ali, mas existiam pessoas que conheciam aquela moça. E, posteriormente, essa mensagem foi entregue. Eu já contei essa história várias vezes aí. Então, o conteúdo, vamos dizer assim, daquela carta, ele pode ter vindo mais enxuto, por causa dessa confiança entre eu e a parte espiritual daquilo que eu realizava naquele momento. Hoje, depois dos meus 30 e tantos anos, quando eu comecei a estudar, realmente comecei a buscar esse desenvolvimento da psicografia. O desenvolvimento, vamos dizer assim, um treino para aquilo que você já possui, né? Vamos pensar, se você pegar eu, Diego, e falar, Diego, eu vou te treinar para jogar bola. Eu vou melhorar, mas eu não vou ser um Neymar. Não vou ser um Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque eles possuem uma faculdade, vamos dizer assim, para jogar bola muito melhor que a minha. Então, vamos dizer que se eu pegar uma pessoa que não tem a faculdade da psicografia, embora ela seja, segundo Kardec, a faculdade básica da mediunidade, ela pode começar, sim, a captar mensagens de orientação, mensagens de mentores, até chegar ao ponto de uma literatura, um livro. Porém, a faculdade para cartas, ela já é diferente das outras. Assim como a medicina possui vários raios de atendimento, da pediatria, da geriatria, da oncologia, do ginecologista, do ortopedista, a faculdade da psicografia também. Então, ela tem a pessoa que recebe mensagem, ela tem a pessoa que se intui, ela tem a pessoa que é uma mecânica, ela tem a pessoa que escreve uma psicografia na vida, ela tem a pessoa que recebe livros, ela tem a pessoa que vai receber receituário médico de orientação, né, de uma cirurgia mediúnica, e vai ter a pessoa que recebe cartas consoladoras. Então, cada um dentro daquela linha ali. Com meus estudos, com a busca de ter essa ligação, nessa sintonia mais aperfeiçoada, vamos dizer que me trouxe uma segurança maior sobre aquilo que eu faço. Me deu uma segurança maior do espírito falar e eu escrever. Todo mundo sabe que o médium ele é um filtro, ele está captando aquilo que o espírito está enviando a ele e está traduzindo ali na mensagem que ele está recebendo. Então, às vezes o espírito pode falar alguma coisa que me traga assim, muita suspeita, fique em dúvida. Se eu não tiver essa confiança de escrever, atrapalha na recepção dessa mensagem. Então, vamos dizer que hoje eu tenho uma confiança maior naquilo que eu escuto, da parte espiritual, e eu consigo transcrever isso para a mensagem, dando mais riqueza, dando mais detalhes, dando assim, uma participação muito maior do espírito na mensagem. Então, a diferença é essa, né? Também, óbvio, a questão do volume, de quantidade de cartas, a velocidade da escrita é totalmente outra. Porque, além de toda essa questão própria da mediunidade, tem a questão pública, né? Você está envolvido com o público, você está diante de uma plateia, você está com a pressão, com a ansiedade, com tudo que você tem, entendeu? Envolvido ali também. Então, exige um preparo para que você consiga realmente realizar uma sessão dessa. Não é só ter mediunidade, sentar numa mesa e escrever. Eu até, aproveitando até esse contexto, acho que veio à tona a segunda pergunta que eu quero te fazer. Eu vou até usar essa palavra, porque você usou ela, né? O ponto da insegurança. Eu vou pegar o gancho, talvez sem entrar na polêmica do assunto que o Orlando Carneiro estava envolvido, aquele atrito lá com a Maíra, mas não é esse o foco, tá? O foco é, talvez, a insegurança, que é típica do ser humano, e o médium estar envolvido em tantas pressões, como vocês estão no momento da psicografia, e perguntar o seguinte: nós, seres humanos, somos falíveis, a gente é passível de erro
de Jesus para baixo, que a gente está no mesmo patamar, digamos assim. A pergunta vem agora, é possível esse engano? É possível que espíritos zombeteiros, de repente, se apropriem daquele momento e tragam uma mensagem que não seja verdadeira? Como é que você, envolvido com tantas emoções, envolvido com tanta pressão, consegue fazer isso e não se envolver nessa insegurança, não cair em erro? Essa é uma pergunta assim, que me traz esse questionamento. A gente conhece um pouco da doutrina, mas não é fácil se livrar desse conflito. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sem entrar nessa questão desse conflito que está envolvido nessas pessoas públicas que eu citei, mas só falar um pouco dessa insegurança que o médium se envolve nesse momento e como a gente é passível de erro. Eu falo por mim, né? Falar por outros médiums, não tenho propriedade para isso. Sim. Mas toda pessoa, ela é falível a erro. O médium não está isento nem imune disso em momento algum. Aquele que se diz próprio de toda a segurança, de toda fidelidade, que nunca será enganado, ele já está enganado aí. Tá? Ele já começou a se enganar por aí. Então, eu sempre falo antes das sessões, inclusive eu mudei a questão do horário do meu atendimento para a questão da triagem com o horário da senha. Então, quem participa da sessão comigo, assiste primeiramente uma palestra onde eu falo, onde eu explico sobre como funciona o trabalho da psicografia. Porque tem muita gente que chega na psicografia sem saber nada ou sabendo tudo que pesquisou erroneamente na internet. Então, tem uma imagem distorcida do que realmente acontece ali. E eu falo, aqui há um ser humano, uma pessoa, que está oferecida a errar. Eu falei, eu me dou o direito de errar, mas eu não me dou o direito de enganar ninguém. Isso é fato. Então, eu posso sim chegar, e já aconteceu em muitas mensagens que eu recebi, às vezes pela velocidade, pelo meu cansaço, por várias interferências que pode acontecer, de ter uma captação errada de algum trecho de uma mensagem. Existe, e ela, vou dizer que é recorrente. Mas isso é o quê? É uma falha minha, humana, um ser humano que está ali fazendo um trabalho. Às vezes eu esqueço de pôr uma vírgula na carta. E essa vírgula muda totalmente o sentido da mensagem. Às vezes um nome que eu escuto ali mal captado vai errado para a carta, já muda totalmente também o sentido daquela mensagem, porque a pessoa está ali em busca de uma prova fiel de todas as situações. E acontece de no meio de um trabalho eu errar. Então, assim, você me perguntou o que é ideal para que esse trabalho aconteça. Uma coisa que foi pedido a mim antes de eu começar a trabalhar publicamente. Eu tinha que aprender a me concentrar. Então, não foi nada, não pediu para mudar nada. Falou, você só precisa aprender a se concentrar. Só que para eu aprender a me concentrar, eu tinha que abrir mão de muitas coisas da minha vida. Vamos dizer assim, que existiam muitas distrações na minha vida, distrações envolvidas às coisas do mundo, e essas distrações faziam com que eu não conseguisse foco naquilo que eu realmente deveria me empenhar. Então, foi pedido isso para mim, para que eu tivesse essa busca pela concentração. Sabe? Vamos dizer, o Emmanuel foi pedido a ele, achei com disciplina, né? Então, eu acho que disciplina nada mais é do que uma sequência, né, de você manter um hábito correto. Não é uma rigidez, é uma constância. E a concentração é uma constância também. Então, porque são horas e horas e horas e horas envolvidas num trabalho totalmente intelectual ali, né, psíquico, onde quem conversa comigo ainda brinca, fala, nossa, Diego, você conversa durante você está escrevendo, você está prestando atenção no palestrante, você começa a cantar junto com a música, você reclama do barulho, você faz, tipo assim, você está ali. Eu falei, sim, eu estou ali. Mas, assim, é uma questão de estar concentrado naquilo que eu estou fazendo e ainda tomando conta do ambiente. Agora, se eu não estiver concentrado naquilo que eu estou fazendo, todo o entorno vai interferir no meu trabalho. Vai interferir. Então, essa é você pegar e falar, eu vou fazer uma ligação e entrar dentro do elevador. Vai ficar falhada a mensagem. Se você pegar, picotar ela e jogar no papel, ela vai perder o sentido, ela vai ficar errada, enfim. Então, você tem que ter uma concentração para que aquela sintonia, ela se mantenha o tempo todo. Já teve situações de eu estar escrevendo, você perguntou sobre espíritos zombeteiros, presente também na sessão. Há possibilidade? Sim, há possibilidade. Só que as cartas, quando eu as entrego, quando eu as leio ali, é porque realmente eu tenho confiança naquilo que está escrito naquela mensagem. Existe carta que é entregue errado? Existe. Aí, como aconteceu com o Chico já.
O próprio Chico diz que durante uma sessão, por várias horas escrevendo, ele entregou uma mensagem para uma mãe, ela leu a carta, não entendeu, só que ela chegou em Chico e falou, Chico, eu não estou entendendo nada que está escrito aqui, os nomes, as pessoas, o que está escrito aqui não tem nada a ver com a história do meu filho lá, no caso. Aí Chico falou para ela, você me permite corrigir? Aí ele sentou, pediu que fizesse uma prece, passou por alguns minutos ali, rasurando a carta, reescrevendo a carta, e voltou e entregou para a mãe. Falou, agora está correta? A mãe deu a carta e falou, nossa, agora sim, está tudo perfeito. Então, vê, Chico Xavier, ele falava, eu escrevo a lápis para que eu me dê a possibilidade de corrigir, né? A gente não escreve a lápis porque o lápis ia pegar fogo ou ia quebrar demais, então a gente escreve a caneta, eu falo que é o mais ousado. Mas eu me dou o direito de rabiscar e escrever por cima. Por quê? Eu posso sim errar, mas eu falo, errar é diferente de eu ter a intenção de enganar alguém com aquilo. Então, são situações totalmente diferentes. Já aconteceu uma vez, como eu vinha falando, no meio de uma sessão, eu acabei perdendo ali a sintonia, desconcentrando com o que eu estava fazendo. E eu comecei a escrever uma carta ali, que eu ouvi uma voz me falando, eu fui escrevendo a carta. E de repente eu vi que estava começando a ficar estranha aquela carta, um negócio meio sem sentido, meio sem... Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu parei de escrever a mensagem. A Clara, minha orientadora, falou, aonde o senhor está arrumando essas coisas? Aí eu parei de escrever, ouvi como se fosse uma risada ali, né, no meio da sessão, e aí eu olhei para a pessoa que estava tirando página para mim e falou, olha, por favor, separa todas essas folhas e deixa do lado ali. Aí eu parei, fiz uma prece, voltei a me concentrar para dar continuidade no trabalho sério. Então, não são os espíritos zombeteiros que invadem a sessão. É a minha concentração que sai da sintonia com a qual o trabalho exige. Então, ali sim eu posso me tornar falível ao ponto de estar suscetível ao erro. Na questão do Orlando, como eu conversei com ele nessa última oportunidade, ali nada mais é do que uma pessoa que busca por uma mentira e leva um erro para casa, entendeu? Tipo, você induz a pessoa a errar. Você faz com que ela se induza aquela questão no erro, de referências apenas. Não que a carta estivesse errada, mas apenas referências. Perfeito. Legal, perfeito. E só me mostra o grande cara que você é. A perfeita resposta, viu? E não é fácil estar aí, assumir essa missão e como a dona Márcia disse, Deus te abençoe. É só isso que a gente pode te desejar, que você continue grande. Tem uma frase que eu falo, né? Muita gente chega na sessão, vê o glamour ali da coisa, né? Fala, eu queria ser médium. Eu falo, não queria. Não é fácil. Eu vou terminar minha pergunta, que você contasse para a gente, talvez, um dos casos mais emocionantes de algumas das milhares de cartas que você já escreveu, alguma que você pudesse contar para a gente, de um conteúdo que te emocionou, que trouxe algum fato que tenha mexido com você, porque eu sei que do lado de cá, todas as palavras, né, de quem está buscando uma mensagem são profundamente significantes, né? Mas para você que está tão acostumado, que estudou para estar aí, que recebeu esse propósito, né? O que mexeu com você numa dessas tantas e tantas e tantas tarefas que você executou tão humilde e tão abençoadamente aí? Obrigado mais uma vez de estar aqui. Está sempre aberto o convite para você. E você é um grande homem. Só isso que eu tenho para te dizer, que Deus te abençoe, viu? Agradeço das palavras, Adriano. A gente estava conversando, né, antes sobre esse assunto. Todas as cartas, elas têm algo que me toca. Às vezes eu pego vidas semelhantes à minha, vamos dizer assim, em questão de idade, de estrutura familiar. Óbvio que a gente se coloca no local, né, no lugar das pessoas que estão ali em busca daquela mensagem. E são todas tocantes em algum ponto, porque acho que se a gente trabalha com uma situação dessa e em momento algum sente empatia pela dor das pessoas que estão ali, nós estamos mais doentes do que elas, né? Então é natural que cada mensagem ela coloque dentro de mim algum tipo de sentimento. Mas nas questões particulares de emoções, eu tive duas experiências, na verdade. Eu contei uma, né, com vocês, sim, mas eu tive duas experiências. Uma que foi com o meu avô, e não estava nem ali, vamos dizer assim, no meu cronograma de mensagens, e ele foi colocado por último na sessão para escrever, então foi uma coisa muito emocionante para mim ali, ouvir a voz dele, ele ditar a mensagem
que ele queria ditar para a filha, para meu pai, enfim. Então foi uma experiência assim muito emocionante, né, no particular. E a outra, com certeza, foi a de um grande amigo meu, o Tico. Eu falei, foi um amigo de infância, conheci ele com 7, 8 anos de idade. Crescemos juntos, estudamos juntos. Ele trabalhou na empresa nossa, né, na empresa que na época era do meu pai. Dali fizemos faculdade, a mesma faculdade, o mesmo curso. E quando ele se formou, um ano depois, ele tinha casamento programado. Tu vê aquela vida estruturando, né, começando a se desenvolver. Ele sofreu um acidente de carro e veio a desencarnar. E ele era espírita, ele frequentava o SEAC aqui em Bauru, me levava em palestras, assim, sempre me chamava para ir junto com ele. Então era uma amizade muito, assim, em todos os sentidos, ligada, né, conectada. E só que a família dele sempre foi evangélica, sempre foi frequentar a igreja evangélica, então tinha ali essa dualidade de entendimentos. Mas eles, por conhecer o próprio filho, né, o neto, enfim, e ver que era uma pessoa hiper boa, hiper maravilhosa, entendiam que a religião também era algo que somava a vida dele. E 10 anos depois do desencarne dele, eu estava numa sessão, aconteceu um fato particular tenso aqui que eu lembrei, assim, acho que é interessante contar, né? Uma sessão anterior a essa, o Newton estava do meu lado, chegou uma pessoa, sentou-se uma senhora, entregou uma ficha lá na hora da triagem, e a ficha era de um amigo do Newton. E aí ele pegou essa ficha com 2 dedos assim, empurrou na minha frente e falou para mim, falou, olha, esse rapaz aqui, ele é muito meu amigo, foi meu amigo de infância, tudo. Vai me doer muito escrever essa carta hoje, mas eu preciso fazer isso pela mãe. Aí eu, tá, entendi. E aí na semana seguinte, quando a gente estava na sessão, eu vi que a Márcia entrou na sessão, no salão, e aquilo me deu uma alegria de vê-la ali. Só que assim, eu não somatizei tudo. Eu falei, nossa, o Tico vai escrever, eu pensei, né? Nossa, o Newton vai receber, tá tudo certo, né? Aí, quando ela sentou assim, ela estava meio assustada, né? Como todo evangélico dentro de uma casa espírita fica. Mas ela pegou e entregou a ficha. E o interessante, sim, o Newton pegou os 2 papéis, com o dedo assim, né? Na verdade, e jogou na minha frente, falou, isso é para você. Aí eu falei, meu Deus, aí eu entendi o que aconteceu na semana passada. Eu falei, não, eu não dou conta. Ele falou, por ela. Eu falei, tá bom. E aí foi. E aí chegou, eu escrevi todas as cartas que eu tinha para escrever naquela tarde, né, que virou noite. E a última mensagem também, é interessante que o próprio plano espiritual organiza essa ordem, né, quando tem esse lado emocional do médium, para que seja a última mensagem, para que não abale e acabe com todo o resto. Então, na última mensagem, a hora que eu vi ele chegando, eu já comecei a chorar naquela hora. Aí ele não me chamava pelo nome, ele só me chamava de vacilão. Ele falou, e aí, vacilão? Aí eu quero saber, né? Aí eu desmanchei. Aí eu acabei escrevendo, sorte que a gente fica a mão na cara ali e ninguém via. Mas eu chorei muito escrevendo a mensagem dele, muito, 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 assim, muito emocionado, feliz, né? Não com algum tipo de tristeza, mas muito feliz. Escrevi toda a mensagem lá que ele queria. A assinatura também foi algo bem interessante, que ele fez um desenho da assinatura dele. Então foi algo assim muito marcante na minha vida, né? Algo com certeza fez com que eu tivesse ali, acho que senti o sabor do que as pessoas têm no momento que conseguem receber uma mensagem. Embora a mensagem não fosse para mim, não tinha nem meu nome, né? Foi só para a família dele. Mas o fato de eu conhecê-lo, de ter essa experiência, fez com que o coração, obviamente, saísse muito, muito, muito tocado naquele dia. Então, acho que foi uma das experiências mais emocionantes que eu tive nesses vários anos de trabalho público com psicografia. Maravilhoso. Ok, Diego. Ok, valeu, Meneghetti. Ô, Diego, aqui, ó, vou lá no YouTube. Agora o pessoal acordou, tem muitas perguntas lá. Vamos lá. Eu acho que você já respondeu. Aqui é da Lúcia Ferlini. Eu não tenho hora, viu? Tô tranquilo. Da Lúcia Ferlini, acho que você já respondeu, mas vamos lá, né? Ela falou que já recebeu 2 cartas, né? E uma da minha mãe. Até hoje ela fala que ela não acredita que tenha sido ela, porque batia com o jeito que ela era, né? Aí depois ela corrigiu, que não batia muito com o jeito que ela era. E o que você diz, né? Eu acho que você já respondeu, né? Então, o que a gente tem que pensar, primeiramente, até aquela lenda, né? A pessoa morreu e virou santa. Não é bem por aí. Mas vamos dizer que todo desencarne move alguma coisa dentro da pessoa. Tanto para quem fica, quanto para quem, principalmente para quem vai. O fato de a gente acordar na parte espiritual e perceber que a vida é eterna, que não houve morte,
que muitas daquelas coisas que nós desprendemos um tempo imenso, gastamos boa parte da vida, se a gente tivesse consciência real do que acontece depois da morte, nós não daríamos tanta importância. Então, são muitos fatores que mudam, vamos dizer assim, a nossa maneira de enxergar as coisas. É que, às vezes, a pessoa, como eu falei, vai na sessão em busca de ficar ouvindo histórias do passado. O espírito vai ali com um livro de memórias para ficar contando a história daquilo que viveu, para que a pessoa acredite que é ela. Como a gente estava falando no começo, né? Acho que quem vai em busca da carta vai em busca de saber como que o ente está, como que a pessoa está. Eu uso um exemplo que eu criei uma história para ficar mais didática, né? Pedagógica. Assim, eu tenho um convívio, um relacionamento com os meus pais, por exemplo. Aí eu peguei, me separei e mudei para Bauru hoje. Normalmente eu conto uma outra história, falo que eu vou mais longe, mas eu mudei para Bauru. Meus pais sabem que existe Bauru, sabe tudo. Agora eu chego e ligo para ele e falo, mãe, eu tô morando em Bauru. Ela vai falar, como assim você tá morando em Bauru? Eu falei, tô morando em Bauru aqui agora, mãe, mas olha, você lembra aí em casa, lá no fundo, naquela escada que tem 27 degraus, tem a churrasqueira do lado, que o terceiro tijolo de cima para baixo tá quebrado, tá lascado, e ali que eu jogava bola com meu irmão, e uma vez a gente brigou, discutiu, entendeu? Tá mostrando que eu estou morando em Bauru para os meus pais? Não tá comprovando nada. Então, eu chegar e falar, mãe, tô morando em Bauru, tô na Vila Aviação, tô num apartamento que eu aluguei, assim, arrumei um gato que tá dormindo ali no armário agora, e aí eu estou falando de como eu estou. Olha, tô bem, tô buscando tocar a vida aqui agora. Então, eu estou mostrando que eu continuei. E isso que os espíritos vêm falar. É diferente da gente querer esperar respostas ou que o espírito fale a carta que eu quero. Eu brinco, tá? A Mari, a Letícia desencarnou, a Letícia era muito verdadeira, menina de 15 anos, só que tem 50, vamos dizer assim. E a forma dela falar, de lidar, de cobrar a doutrina que foi ensinado a ela, porque ela é espírita de nascença, é muito, assim, rigorosa, vamos dizer assim, com os pais. E desde a primeira carta que ela escreveu, ela sempre foi assim. Ela cobrava dos pais o rigor que ela recebeu da doutrinação. Então ela fala de amor, fala de afeto, mas ela conta da vida dela dali para diante só, da continuidade. E às vezes a Mari vem, eu queria tanto que a Letícia me escrevesse uma carta falando que, mãe, você é a melhor mãe do mundo, eu te amo, e sabe, com aquela coisinha do algodãozinho ali. Daí eu falo pra Mari, né? Eu falei, Mari, senta e escreve você, a carta que você quer, e não que tua filha quer ditar, entendeu? Então não é por arrogância, mas a gente tem que ter esse entendimento. E as pessoas do lado de lá, elas mudam, elas se transformam. Existe também a relação da captação do médium na questão da mensagem. Eu uso um exemplo assim. Teve uma mensagem do Edu, aqui de Bauru. Há um bom tempo atrás, eu recebi uma carta dele, e num trecho da carta ele escreveu, falou assim, eu vou ir. Ele falou, vou ir. E eu escrevi, vou ir. Eu não escrevi vou ir, eu escrevi vou ir. E depois a tia veio relatar comigo que era uma brincadeira que ele tinha com eles de falar daquele jeito. Só que se um outro médium mais formal, por exemplo, o Orlando, o Newton, o Bacelli, escrevesse eu vou ir, eu irei, eu estarei indo, mudou a frase? Não mudou, porque o sentido da mensagem é o mesmo. Mas naquele fato dele falar daquela forma, e eu, como eu falei, por segurança ou audácia, escrever aquilo, trouxe para a família um entendimento melhor. Mas o que a gente tem que entender, o espírito às vezes ele está ditando, o médium está captando e reescrevendo. Então é você tentar pegar aquelas aulas antigas, né, onde o professor ditava e a gente tinha que escrever tudo correndo, tinha hora, professor, depois de tal palavra é o quê? A gente não tem tempo de ficar fazendo isso, né? Então por isso que a escrita ela é tão corrida. E o espírito não está olhando o que eu estou escrevendo para ficar me corrigindo. Falou, Diego, ali você pulou uma letra. Diego, faltou uma vírgula aqui. O Diego, esse nome que você escreveu está errado. Não, ele está falando, confiando naquilo que eu estou captando. Então, tem muitas relações que podem, às vezes, dar na carta, tipo, essa ausência de sentido. Mas a grande maioria que eu percebo a pessoa vai na sessão querendo ouvir aquilo que ela quer ouvir, e não aquilo que o espírito tem a dizer, tá? Esses tempos atrás, eu estava conversando com a dona Suemir lá de Curitiba. E ela contou a história, ela já recebeu carta com o Orlando, com o Newton, com o Bacelli, com a Laor, comigo. Ela pega as caravanas aí e vai mundo afora atrás de carta da Evelyn. E ela contou uma história que a última esperança dela foi comigo. E ela tinha uma pergunta que ela fez para a Evelyn desde a primeira mensagem que ela recebeu. Eu não lembro qual médium que recebeu a primeira carta dela,
Mas ela tinha uma pergunta que ela sempre levava nas mensagens esperando que a filha respondesse aquela pergunta. E aí ela passou com o Orlando, com o Bacelli, com a Laor, com o Newton, comigo, e nunca recebeu a resposta. Aí ela pegou e falou que depois que ela recebeu a última carta, que era o último médico que ela conhecia, era eu, e não veio a resposta, ela falou, bom, é porque não é para mim ter a resposta. E parou de levar a pergunta. E aí outro dia a gente estava numa live, ela falou essa história, aí eu falei, Dona Semir, a Evelyn não estava sozinha. Aí ela falou, era essa mesma pergunta. Eu falei, eu tô te dando a resposta, que agora ela pode te falar. Então, sim, foi uma coisa que não veio na mensagem, mas veio na captação mediúnica naquele momento, algo que ela precisava saber, né, que ela queria saber, mas o espírito naquele momento não queria falar. Vamos dizer que foi mais ou menos isso, né? Como eu disse, o tempo às vezes é muito curto. Falou, você tem 2 minutos para ditar uma carta. Ele vai querer buscar falar aquilo que é mais importante para ele dizer. E às vezes a gente fica esperando que tenha muitas outras coisas a mais envolvidas numa carta que não são reais, não são reais. Às vezes a gente pega aí na internet, vamos assistir psicografia na internet. Aí vem aquela carta falando de um monte de informações. Pai que colocou a luzinha do pisca-pisca ali fora, que tem 372 LEDs. A pessoa chega em casa e conta, nossa, é ele mesmo. Aí vai ver, tem uma foto na internet, tem um monte de explicação, tem um monte de coisas lá. E não comprovam nada. Não comprovam nada. Sabe? Infelizmente tem muito disso. Então as pessoas têm que entender que carta consoladora é uma mensagem que o Espírito vem a fim de confortar a família. E óbvio que existem pessoas que fazem cartas de uma forma genérica, como se aquilo servisse para todo mundo. Troca o nome, Ctrl-C, Ctrl-V, que também não é psicografia. Mas nós temos que saber, conhecer primeiramente o médium, o trabalhador, se existe uma casa por trás disso, existe uma obra, se o médium tem uma fonte de renda própria, para que a gente possa realmente confiar naquilo que está acontecendo, entendeu? Não é se oferecer a qualquer um. Eu falo que, olha, chegou uma pessoa aqui na porta do meu prédio e falou, olha, eu sou cardiologista, tem um problema no coração, vem aqui, me faz uma cirurgia. Não é por aí. Precisa conhecer, precisa saber, precisa ir atrás realmente para poder evitar que caia em situações ou que fique gerando dúvidas que vão contrárias ao propósito do trabalho, que é a consolação. Então, a orientação é necessária justamente para isso, para que você vá num trabalho de cartas e saia de lá consolado, com carta ou sem carta. Entender realmente o que é uma psicografia, para que não ficar esperando coisas que não são verdades, né? Que legal, gratidão pela resposta. Ô Diego, antes de passar aqui para a Giovana, em nome da Patrícia Maciel, lá no chat do YouTube, ela está falando assim, ó, eu sou muito grato ao Diego por ter recebido uma carta do meu esposo no Centro Espírita Nosso Lar, em Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E com um desenho lindo, né? Então, em nome da Patrícia Maciel, que tem vários aqui falando que já recebeu aí e tal. Então, o pessoal agradecendo você aí, tá? Gratidão eterna. E agradeçam a Jesus, sempre. Ele que nos permite esse intercâmbio. Perfeito. E também quem não recebeu aqui está dando testemunho, falando, não, eu sei, não chegou a minha vez ainda, mas estamos aqui, um dia chegará, está entendendo tudo que você colocou. Muitas perguntas aqui. Se não chegar por carta, uma hora chega um encontro pessoal também, fiquem tranquilos. Ai. Deixa para lá. Giovana, por favor, fica à vontade. Boa noite. Diego, eu queria fazer essa pergunta para você, que a gente conversou muito sobre a questão das horas de trabalho, da sensibilidade desse trabalho, mas eu queria perguntar para você como é a sua preparação após essas quantidades de horas aí, igual você falou, né, das 9 da manhã às 10 da noite, a sua mentora espiritual, claro, que você já citou, eu te acompanho nas redes sociais e às vezes você fala dela, qual que é o processo, onde ela te ajuda, onde ela te auxilia em todo esse processo, enfim, a minha curiosidade é essa. Quem nos acompanha até acha cômico, né? Engraçado, porque todo mundo espera que fosse um retiro mental, espiritual, uma abstinência de um monte de situações, uma dieta rigorosa, e não. A gente vive com leveza, sempre. Tá? Quem chega na sessão no dia, eu tô sempre conversando, brincando, dando risada, nos momentos que isso é possível, óbvio, né? Tem, óbvio, a parte da dedicação do trabalho, concentração, enfim. Mas não existe, comigo, pelo menos, esse rigor. O que acontece muito um dia anterior às sessões, a minha noite, vamos dizer assim, que ela é mais trabalhosa. Porque é um momento onde nós temos uma grande sintonia com os espíritos que vão escrever. Seja no desdobramento, ou às vezes até em estado de vigia.
mas num desdobramento semiconsciente, a gente tem um intercâmbio, vamos dizer assim, com esses espíritos que vão escrever. E muitas vezes isso aí causa até uma falha, porque chega uma pessoa que nunca foi na sessão e você já sabe mais ou menos o nome de quem está ali na possibilidade de mandar uma mensagem. Você fala, que bom que você está aqui de novo, tá? A pessoa, não, mas é a primeira vez, né? Então a gente acaba dando umas falhas, vamos dizer assim, né? Então é natural. Mas a questão da alimentação, por exemplo, né? Se é todo o preparo, né? É o dia que a gente come algo assim mais pesado, vamos dizer assim. Porque é muito tempo depois sem comer. Então eu tomo um café da manhã reforçado e na hora do almoço eu como bastante carne, bastante coisa assim para que dá aquele sustento. A pessoa fala, não, que no dia da sessão não pode comer carne, não pode comer isso, não pode tomar café. Eu falei, então, pode arrancar da mesa, porque eu tomo 1 litro de café no dia da sessão e como carne na hora do almoço, né? Então, porque ela me sustenta mais tempo, porque eu vou ficar um longo tempo depois sem essa alimentação. Só que acontece que poucos instantes antes do momento da escrita, quando eu estou finalizando a triagem, existe, por natural, no médium, um leve desdobramento. Então, eu fico mais lento, vamos dizer assim, mais lesado, para ser mais sincero. As mãos, os pés ficam extremamente gelados, porque, vamos dizer que eu dou uma morrida antes de escrever. Para quê? O meu afastamento, esse desdobramento da minha consciência, faz com que o espírito tenha uma conexão maior comigo. Então, vamos dizer que eu, Diego, interfiro menos naquilo que ele vai fazer. Outro dia eu escrevi com o relógio que tem monitoramento, a pressão dos batimentos, né, a pulsação cai a torno de 40 e pouco, entendeu? Então, fica assim, o suficiente para não morrer naquela condição ali. Então, é mais isso, sabe? É mais uma questão de um preparo mental, emocional, óbvio, né? Mas aquela questão do retiro, da alimentação, de rigor, essas coisas, eu pelo menos não tenho, tá? Não tenho. Gratidão. Obrigada pela resposta. Ô, Luiz, eu só ia perguntar o Orlando, que não está conseguindo, coitado, falar com a gente, está nos acompanhando aqui, mas ele deixa uma pergunta, pediu para você falar qual que é a data da sua próxima psicografia, para já avisar o pessoal aqui. Você se recorda de cabeça? Em Duartina é dia 17 de janeiro, na Casa Espírita Maria de Nazaré. E no dia 18 de janeiro, eu tenho uma outra sessão na cidade de Brotas. Vai ser a primeira sessão que a gente vai fazer ali na cidade de Brotas. Eu não lembro se tem mais sessões em janeiro, eu acho que são só essas duas. É depois de fevereiro que eu retorno às viagens como de costume. Então eu dei uma mudada no formato de atendimento meu. Vou ter sessões mensais agora na Casa Espírita em Duartina. E uma vez por mês uma viagem em algum lugar mais centralizado, que são capitais, cidades maiores, onde a gente faz um final de semana de sessão. E algumas outras que eu estou marcando esporadicamente aqui mais próximo também, para poder atender um pouco mais, né, com esse trabalho. E em Bauru também, no mês de março, não me lembro a data. Dia mas... 30 de março, Diego. Correto, está aí? Eu estou. Dia 30? Acho que é, mas eu confirmo aqui para o pessoal. Eu sei que em março nós vamos ter uma sessão aqui em Bauru novamente, depois de alguns anos, né? Junto com o pessoal lá do Serviço do Mestre. Creio que a USA esteja envolvida também. Vai ser feita lá no CPP. Isso. Lá no CPP. Que é um espaço assim, onde a gente consegue acolher melhor as pessoas, né? Porque é um trabalho extenso, longo, e a gente preza muito pelo acomodar bem as pessoas para que não sofram mais, né? Já é um dia dolorido para o coração, pelo menos para o corpo tem que ser menos. Obrigada, Diego. Gratidão, Rê. Eu vou... pessoal, hoje, excepcionalmente, a gente vai estender um pouquinho mais aqui, tá? Vamos aproveitar o Diego aqui, o assunto. Eu tô sentado no sofá de casa, viu? Tô vendo. Vocês? Diego, tem um comentário aqui no YouTube, Sil Rostan, e vem do Uruguai, tá? Maestra. Minha professora de Uruguai, essa aí. Tá. Então tá lá. Buenas noches. Ensinar espanhol, não aprendi até hoje. Então tá lá. E ela tá comentando, né, que o filho, né, Mirro, Andrés, ele escreve, né, através do Diego em perfeito espanhol, né, tanto aqui no Brasil como aqui no Uruguai, né? Então, queria que você comentasse isso também da língua. A xenografia, né, é uma faculdade também da psicografia, às vezes até da psicofonia, onde nós conseguimos trazer a mensagem no idioma pelo qual o espírito se comunicava.
Isso, eu falo que não muda nada, não comprova nada. Você pode pegar um médium que fala outra língua e escrever uma mensagem em outro idioma, enfim. Mas não é ser mais médium ou menos médium, é ter uma faculdade em particular. Existe essa da xilografia, existe a da caligrafia também, onde eu passei por uma pesquisa científica, onde foi investigada as mensagens, as cartas, a assinatura, e passou pela Polícia Federal, um monte de processos lá, onde atestou que algumas cartas possuíam realmente a assinatura, a grafia do espírito. Não são todas, tá? Porque tem que ter a necessidade ali do médium e do espírito estar numa sintonia para que isso aconteça. Mas o Andrés é um caso bem particular, assim, que ele consegue passar as mensagens em espanhol, e eu sempre fico muito naquela, inseguro. Eu já escrevi algumas cartas em espanhol, não foi só do Andrés, em algumas outras sessões já escrevi também. A primeira eu achei muito interessante, que eu fiquei muito medroso para não falar o português claro de como eu estava naquele momento. Então, eu falei para Clara, eu falei, não, traduz. Aí ela falou para mim, escreve como você ouve. Na hora que você for ler, a família vai entender. E eu, tá. Aí era de uma senhora que tinha desencarnado na Venezuela, e o filho saiu da Venezuela há muitos anos, então eles não tiveram contato, ele não pôde estar presente na vida da mãe durante muitos anos, a mãe veio desencarnar. E a primeira pergunta que ele fez, quando ele veio perguntar da carta, na hora que eu fui ler a carta, ele falou, ela escreveu em espanhol? Eu falei, calma que a gente vai ter que conversar sobre isso. Porque eu falei, ela falou em espanhol, eu escrevi de um jeito que eu consegui captar. Então ficou uma coisa meia troncha, né? Eu falei para ele. Aí ele falou, não, porque ela só falava em espanhol e eu queria que ela escrevesse em espanhol. Então, tipo, misturou ali uma situação da mensagem, né? Da necessidade do filho pela carta em espanhol. Mas não tem. A maioria das cartas que eu recebi do Andrés, por exemplo, foram em português. Não foram em espanhol, foram em português. Mas algumas delas ele escreveu no idioma natural dele, né? Então, existe sim algumas situações onde o espírito passa uma mensagem, uma frase. Tem uma outra situação, essa eu até passei para o meu psiquiatra, né? Porque meu psiquiatra não é espírita, nada, e ele perguntou, falou, você não acha que essas coisas que você fala sobre a mediunidade são algo assim do seu subconsciente, alguma coisa assim, tal, que você tem mais ou menos ideia? Eu falei, olha, pode ser. Agora, se você conseguir me explicar de onde vem algumas situações particulares que acontecem na sessão, eu passo a acreditar em você. E aconteceu um caso de uma mensagem, eu contei acho que numa live só esse assunto. E havia um espírito que ela tinha descendência do pai africana, o pai era africano. E aí, no final da mensagem, ela pediu para soletrar, ela falou, vou soletrar e você escreve as letras que eu te passar. E eu fui escrevendo, escrevi no rodapé da carta, assim, de tão inseguro que eu estava com aquilo, né? E eu escrevi lá as letras lá, tinha uns tracinhos no meio, não entendi nada. Eu li a carta para a mãe, eu peguei e falei para ela, olha, ela me pediu para escrever essas palavras aqui, eu não sei o que significa, não faço ideia, e eu acredito em africano, eu falei para a mãe, né? Ela falou, isso aí deve ser pro pai dela, que o pai dela não acredita em nada. Eu falei, tudo bem. Aí ela pegou, foi com a carta, né, para casa, e mostrou a carta pro pai. Aí o pai explicou o significado daquela frase, que tinha ligação à carta, enfim. Aí depois ela contou uma história para a Grazi e para o Edson, lá de Campo Grande, que eles me encaminharam essa mensagem, né? Não foi nem a mãe, foi eles que me encaminharam, que o sentido daquelas 3 palavras. E aquilo lá não era um idioma, era um dialeto da tribo que o pai fazia parte. E aquilo só se passava de pai para filho. Não se passava. Por isso que a mãe não sabia. A mãe não era da família, era só pai para filho. Então o pai tinha ensinado a filha e a filha escreveu no trecho da carta aquela pequena frase, entendeu? Que era, eu falei, quantas tribos tem na África? Eu falei pro meu psiquiatra, né? Falei, quantas tribos tem na África? Quantos dialetos existem lá? Falei, como que eu ia adivinhar? Eu não sei nem falar português direito. Onde que eu vou arrancar essas situações, entendeu? Então, assim, são histórias bem intrigantes, né? Que acontecem com a relação dessa faculdade da cenografia, né? Ah, verdade. Só perguntar um negócio bem rápido para você. Vamos lá. A primeira vez que você psicografou, que emoção você sentiu? Você sentiu medo? Ainda bem que você me deu essa opção. O que você sentiu? Você falou, será que eu tô ficando doido? Alguém tá... Qual foi a primeira mensagem que eu escrevi, como eu falei, eu era muito jovem, então não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Mas a reação das pessoas fez com que eu me sentisse inseguro, vamos dizer assim. Falei, nossa, eu acho que eu estou fazendo coisas erradas, né? Porque foi discriminado. Mas a primeira vez que eu fiz uma sessão pública,
eu senti, óbvio, uma ansiedade muito grande e um medo de errar. Eu tinha muito medo de errar. Eu não tinha medo daquilo que eu fazia, eu tinha medo de errar. Só isso. Mas Tanto você não que... ficou assim, com aquela perturbação. Por que essa pessoa tá... Não. Isso eu sempre confiei muito. Isso eu sempre confiei muito. Porque, assim, na sessão não sou eu quem escolho. Na sessão, quem escolhe a escrita é o plano espiritual. Então, eu confio na organização deles e confio naqueles que estavam lá para escrever naquele momento. E lá, pelo que eu jeito, é por vez. É como se eles formassem uma ordem, uma fila. Né? Como fosse, eu imagino que é assim, um orelhão, e tem aquela fila muito grande para ligar para você. Eu imagino que seja assim. É mais ou menos isso. Demora muito tempo, porque há anos que eu venho pedindo a carta do meu pai, ele deve estar nessa fila esperando a minha vez, para chegar a minha vez. É que tem que contar que existem médiums, igual o Chico, que era fibra ótica, e a gente que é na base da ficha ainda, né? Valeu, Diego. Tudo de bom, Deus abençoe você. É isso aí mesmo. Ele tá esperando, eu vou esperar ele colocar a ficha lá, que ele vai ligar para você. Tenho certeza. Deus quiser. Tá, obrigadão. Deus abençoe. Gostei da analogia do orelhão. Essa foi boa. Obrigado, Ivani. Dani, rapidão, vamos lá? E aí, fechou, hein, pessoal? Bem rápido. Diego, a gente como médium, e eu falo isso para você que eu estou na doutrina só há 5 anos, e eu vim para cá pela dor, né? Como uma grande maioria vem pela dor. E eu abandonei. Na primeiro momento que eu fui desafiado, que eu fui... enfim, eu abandonei. Você já sentiu vontade em abandonar? Porque aquilo que você comentou, ou aquilo que você psicografou, não foi contente, você já foi desafiado e falou, olha, eu tenho vontade em não continuar. Por que eu digo isso para você? Porque eu saí fora dessa forma, entendeu? Sim. Eu acho que é muito humano, tá? A gente tem que entender que a mediunidade é uma faculdade humana, e não de seres especiais, não de pessoas evoluídas, não de seres perfeitos. Eu digo que é uma ligação nossa com a divindade que nos torna mais próximos daqueles que estão próximos a nós. É óbvio que durante situações de desafios, como você disse, de testes particulares, de exaustão, ou de momentos que a minha vida estava passando por algum outro processo, me passa, primeiramente, assim como Orlando disse esses tempos atrás, falou, parei com tudo, entendeu? Então, pensou, na realidade, em parar com tudo. Não minto que já passou na minha cabeça uma situação dessa. Existe uma situação minha, assim, eu estava voltando de um final de semana de sessão, eu tinha levado os meus filhos, a família, na ocasião, junto comigo, e a gente foi para Itajaí, e ficamos alojados num apartamento que fica em Balneário ali, são juntas as cidades. Eu fui numa quinta-feira, na viagem eles foram dormindo, eu fui dirigindo, cheguei lá, eu dormi, eles saíram, porque eu estava cansado. No dia seguinte, a gente deu uma volta por lá, aí a partir daquele dia, eu saí, eles estavam dormindo, eu voltava, eles estavam dormindo. No domingo, eu saí, eles estavam dormindo, no sábado eu voltei, eles estavam dormindo. Na segunda-feira, na hora de sair, eles saíram do quarto, montaram no carro, dormiram e eu voltei dirigindo de novo. No meio do caminho, eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu passei um final de semana todo com eles aqui e eu só conversei com eles por mensagens, e assim, fora de horário. Eles falavam, pai, aconteceu tal coisa na praia, pai, eu vi isso, pai, sabe, aquela loucurada deles ali. E eu pensando, falei, eu tô perdendo tudo isso, né? Fazendo o que eu estou fazendo. E a Clara falou para mim uma situação da seguinte maneira, falou, você pode, a qualquer momento, parar com o que você está fazendo. Uma escolha do seu livre-arbítrio. Mas saiba que, diante dos compromissos que você assumiu pela sua vida, pelo que você precisa fazer, por si mesmo, atendendo as pessoas, é mais vantajoso a gente trazê-lo agora para cá e te consolar diante das frustrações, do que deixar você estragando a tarefa aí até um longo prazo da sua vida e te aguentar aqui lamentando tudo que você deveria ter feito. E ali eu entendi a importância daquilo que eu estava fazendo e do peso que tinha realmente esse compromisso que eu tinha assumido. Então, naquele momento que eu fui em busca, né, de uma fragilidade,
eu falei, não, eu preciso me atentar ao que eu estou fazendo, organizar melhor a minha vida, para que eu tenha os momentos que eu dei falta nesse final de semana, e que eu possa conviver com todas aquelas pessoas que estão junto de mim, porque dependem de mim também, e eu também dependo do afeto, da presença deles comigo, porque não adianta, eu falo sempre, claro, se eu não tiver, as pessoas falam, médium tem que ser um velho, doente, ferrado e pobre, né? Aí olha para mim e fala, irmão, um cara que tem empresa, que tem carro, que tem isso, que tal, não sei o quê, e por que é diferente, né? Eu falo, se eu sair daqui para ir para qualquer lugar do Brasil psicografar, eu não tiver condição, por exemplo, de deixar meus filhos em uma situação segura, onde se ele precisar de um remédio, ele pode ir na farmácia e comprar, se precisar de um hospital, ele pode sair de casa, alguém leva e cuide deles, como que eu vou ter consciência, condição mental para fazer o que eu faço? Não terei. Então, eu tenho que ter a minha vida estável, a minha vida bem trabalhada, para que eu possa manter também o trabalho que eu faço. Então, é uma questão de equilíbrio. Nem tudo para a mediunidade e nem tudo para a minha vida pessoal. Eu tenho um equilíbrio entre esses dois pontos hoje, com essa nova agenda, com esse novo formato de vida que eu decidi ter. Então, dessa forma, eu consegui perder essa insegurança. Existiam momentos agora, nessa fase que foi um ano muito difícil, esses 2 últimos anos têm sido momentos, assim, bem exigentes, que às vezes passa, eu falo, meu Deus, né, dá vontade de parar com tudo, de desistir. Só que aí eu lembro a importância do quanto isso faz na minha vida. Porque eu entendi que, por mais que eu dedique a minha vida às pessoas, a atender a dor dos outros, eu falo que eu não tenho ninguém no plano espiritual como um filho, como uma mãe, como os pais. Tenho meus avós que estão lá, tenho amigos, óbvio, mas não é essa ligação de afeto familiar, desse laço tão próximo. Então, mesmo assim, eu me compadeço com a dor das pessoas que estão nessa situação e me entrego a fazer o que eu faço, dedico a fazer o que eu faço. Por quê? Porque eu entendi que fazendo isso a eles faço muito bem a mim. Se eu não cuidar primeiramente de eu, Diego, se eu não usar a mediunidade primeiramente para fazer essa luz entre o meu coração e a consciência crística, eu não vou conseguir entregar nada de favorável às pessoas que vão em busca de algo através de mim. Porque, como dizia Chico, as pessoas vão em busca dele porque sentem saudade de Jesus. E eu enxergo da mesma maneira. Em Chico talvez pudesse encontrar Jesus, né? Em mim, às vezes, não encontra nada, mas a minha vontade de estar ali, doar, é com que ela sinta-se, pelo menos, numa gota, né? Numa centelha daquilo que o Cristo entregava para nós de amor. Então, isso é o que faz hoje com que eu sinta-se realmente seguro e deixei de me preocupar com o que as pessoas estavam pensando, julgando, acreditando, falando de mim. Porque quando você está num trabalho como esse, na mediunidade, querendo ou não, você acaba ficando num ponto de evidência. O trabalho da psicografia, vai lá 500 pessoas numa sessão, tem um médium plantado lá na frente. Então, óbvio que você está em evidência, óbvio que você vai ser criticado, que você vai ser julgado, que você vai ser avaliado. Eu me preocupava muito com a opinião das pessoas referente àquilo que eu fazia. Só que uma coisa que a Clara sempre falou para mim, falou, você não deve responder às críticas, às acusações, nada. Continua fazendo aquilo que a tua consciência lhe cobra. Faça com o teu amor, que o teu trabalho é a resposta para a crítica das pessoas. Então, tudo que eu busco fazer nesses anos de trabalho, eu não fico propagandeando, não fico tentando levar nada. O que eu faço está exposto na Casa Espírita, está exposto lá em Frutal, na escola que nós estamos construindo, está exposto lá em Campo Grande, no instituto que nós fundamos junto com Edson Grazi, está exposto em um monte de obras que a gente conseguiu acolher, está exposto ali no Chico Xavier com um projeto que nós fizemos agora para o final do ano, que atendeu mais de 600 crianças em condição escolar, com material completo, com um monte de situações. Então, assim, tá distribuído o resultado daquilo que a gente faz com verdade. Então, acho que isso é o que me traz a segurança de querer continuar, de lutar contra essas mentes, porque não são minhas, e você vai crer também que não são suas, esse abandono, porque você não está abandonando a mediunidade, você está abandonando a si mesmo. Você está abandonando uma coisa que te aproxima de algo maior. Você está abandonando a possibilidade de fazer bem a alguém através de algo que o teu coração tem por natural. Então, fugir desse compromisso é abrir mão de si mesmo. É abrir mão de si mesmo. Eu entendo a mediunidade como isso. É um intercâmbio entre as pessoas, mas uma válvula segura daquilo que eu carrego no coração. Então, através disso que hoje eu não penso em parar nunca com o que eu faço. Eu digo que eu vou desencarnar, sei lá com quantos anos, e vou sentir falta dessa vida, se ela tiver que ficar para trás. Maravilha. Pessoal, já estamos a 1h30 de live aqui no nosso Evangelho Online. Diego Garla, gratidão, meu amigo,
pessoal aqui está pedindo para... Tem muitas perguntas aqui. O chat, pessoal, fica no YouTube, tá ok? Então dá para revisar todas as perguntas, os comentários. Por favor, Diego, vossas considerações finais aí para a gente encerrar Antes nosso do evangelho. Diego falar, ó, é dia Por favor, Renato. é dia 21 de março, aqui em Bauru, no CPP. Lá no Instagram do Diego, você postou lá, né, Diego? Tem minha agenda lá. A agenda lá, então. A gente colocou Tanto de agora. palestra quanto de psicografia tem agenda. Colocamos aqui também no grupo Conectado no Evangelho, a sua agenda lá também, tá? Então, quem quiser saber da agenda, tá lá também no Instagram do Diego. É isso aí, por favor, Diego. Só tenho que agradecer da oportunidade de a gente poder bater esse papo aí. É muito bom também quando existem pessoas com perguntas assim, né, que nos tocam, que nos movimentam realmente a pensar, a expressar dentro daquilo que nós vivemos. Faz com que a gente reflita, que a gente renove os nossos esforços, o nosso empenho, nos motiva sempre a seguir. Numa época tão propícia a planos, a renovações, a refazimentos, é muito bom ter uma noite agradável como essa. Espero ter contribuído com a noite de vocês, assim como vocês contribuíram com a minha, e que desejo que esse próximo ano traga muitos projetos pessoais, mas não para serem realizados somente externamente, mas principalmente dentro do coração de cada um, no desenvolvimento que nós precisamos ter como seres humanos, como espíritos imortais, dentro de uma consciência maior, identificando na maior simplicidade possível a importância do papel que nós possuímos para Deus e para Jesus. Porque se a gente não tivesse uma função gigantesca na proposta dele de melhorar esse mundo, certamente ele não teria nos confiado mais uma experiência, mais uma vida nessa terra qual nos serve. Que Jesus nos abençoe, traga paz, luz e revelações favoráveis para a nossa consciência sempre.